Antes de eu iniciar propriamente o assunto da minha palestra, eu quero dar um depoimento que são nessas coisas que a doutrina nos transforma. Quem acompanha há um tempo, eu já fiz algumas palestras do meu jeitinho, com as minhas peculiaridades, mas fazia. E parei de fazer por relaxamento, por N situações. E aí um dia aqui na nossa casa, a nossa amiga Regina fez a sua primeira palestra. E olhem bem como as coisas acontecem, né? Era a primeira palestra da Regina, ela estava bastante emotiva, bastante nervosa. Só que a palestra da Regina, para mim, me tocou profundamente e está me trazendo aqui hoje novamente. Porque a palestra da Regina dizia assim: façamos a nossa parte. E me tocou muito profundamente. Eu fui para casa e aquilo ficou reverberando dentro de mim. E eu acredito que é isso que a doutrina espírita faz com cada um de nós, com cada um de uma forma. Mas é essa transformação, é esse passo. E aí hoje eu venho com as minhas folhinhas, como boa professora que fui, né? E venho tentar dar o meu recado. E quando eu estava estudando e preparando a minha palestra, eu pensei assim, sem prepotência. Mas se eu conseguir fazer o que a nossa colega fez e tocar no coração de alguém que está aqui, de alguém que vai assistir depois, essa é a nossa intenção ao estarmos aqui. Tenho certeza que palestrantes mais preparados, palestrantes mais iniciantes, mas cada um que aqui vem, que não é fácil, a gente sabe, né? É com essa intenção de deixar uma mensagem, de deixar mais uma força, né, nesse mundo, nessa vida, nesse dia a dia, que nem sempre é tão fácil, né? Então, propriamente dito, eu escolhi o pensamento e o crescimento espiritual, porque para mim, a Regiane falou o que pedes, né? Então, pedimos bons pensamentos e um crescimento espiritual. Nós, na doutrina, acreditamos que o maior objetivo da nossa existência é sempre o progresso espiritual. Para quem, né? Para nós estudiosos, para nós adeptos da doutrina, pensamos sempre nisso, que o nosso crescimento espiritual é o objetivo geral da nossa encarnação. E aí hoje eu vou falar dentro deste crescimento espiritual, usando o pensamento como um aliado para mim desenvolver este crescimento espiritual. Essa é a intenção, né? Tomara que eu consiga. Porque quando a gente fala em pensamento, pensamento é um assunto bastante abrangente. Eu posso fazer uma palestra, como dizia o nosso amigo Marcelo, sobre o poder do pensamento, a influência do pensamento, o não pensar sozinho. Então, hoje, eu pretendo me deter mais no pensamento aliado ao crescimento espiritual. E a gente tem lido nas nossas obras literárias que tudo que acontece aqui na Terra, ou que acontece fisicamente, podemos assim dizer, primeiro ele existiu no pensamento. Primeiro foi criado no pensamento, para depois estar propriamente na nossa vida. Então,
Só nesta fala a gente já pode parar, pensar e refletir o quanto o pensamento é importante e o quanto ele tem poder. E é uma coisa que está ligada a nós, é responsabilidade minha ter ou não bons pensamentos. Não é bem a responsabilidade, eu quero dizer assim que eu não dependo do outro para mim pensar o bem ou para mim pensar o mal. Eu sou a responsável por estes pensamentos, né? E aí, quando eu digo que tudo foi criado primeiro no pensamento, então eu digo que o bem ou o mal foi criado no pensamento. Antes de eu ir lá ou dar aquela palavra amiga ou xingar aquela pessoa, primeiro passou pelo meu pensamento. O feio e o belo, primeiro a gente pensa, né? Então, tudo o que acontece na nossa vida, ela vem da nossa fonte mental. E o nosso pensamento, eu posso dizer que ele vai nascendo e vai surgindo das nossas conexões. Com as conexões que eu tenho com as pessoas que eu convivo, com os programas que eu assisto, com as músicas que eu escuto, com a minha interação com a natureza. Tudo isso vai contribuindo para que eu tenha bons pensamentos ou pensamentos não tão bons, né? E todo pensamento, ele traz junto consigo uma emoção. Sempre que eu penso, por exemplo, né? A vovó coruja pensa na Martina. Logo vem alegria, logo vem amor, logo vem felicidade. Então, junto com o pensamento, vem também esta emoção. Assim acontece quando eu penso na tragédia, quando eu penso na doença, Vocês podem parar e perceber assim, ó. Eu tô com um pouquinho de dor de cabeça. Ai, mas essa cabeça... Se o meu pensamento ali se fixar, eu já fiz essa experiência. A dor aumenta. Porque eu foquei o meu pensamento naquilo ali, né? Eu fixei. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das nossas obras básicas, né? Ele nos mostra também que o pensamento ele é uma força poderosa. Uma força tão poderosa que o Haroldo diz assim, ó, que o pensamento ele é matéria. Outro dia, num estudo, a Martinha ainda falou, e depois lá em casa eu estava pensando, aí, o que ela disse para mim dar uma... Mas, segundo o Haroldo, né, ele é matéria porque ele tem a força de causar palpitação, se eu estou muito nervosa, se eu estou com um pensamento muito acelerado, eu posso ter uma palpitação, sentir vertigem, eu posso sentir náusea. Então, isso mostra que o nosso pensamento traz para o nosso físico as sensações. E aí o Haroldo ainda continua assim, ó, que a reunião dessas sensações vão nos trazendo as nossas emoções e os nossos sentimentos. Então, tudo vai se conectando. Eu penso, aí eu sinto, e aí vem o sentir. A partir daquele sentimento, eu tenho uma ação. Então, tudo começa pelo pensamento, só que resulta lá na ação. Muitas vezes a gente pensa algo, não reflete sobre, né? Já age.
acaba cometendo atrocidades ou acaba se arrependendo. Então, eu acho assim muito reconfortante a gente entender, volto a falar, que isso depende de nós. Que essa força poderosa, ela está dentro de nós, dentro de mim, dentro da Rejane. Cada um é responsável pelo seu pensamento. Olha que bonito, que importante, mas que responsabilidade essa nossa. Porque é a partir deste pensamento que eu criei, né? Que eu vou, esse degrau, que eu vou muitas vezes influenciar as outras pessoas, que eu vou cometer ou levar outras pessoas cometerem ações que partiram de lá. Só que aí, pensei, o pensamento é meu, mas tem um problema também. Haroldo nos diz assim, que o pensamento é como se fosse, para entendermos hoje, um Wi-Fi. E um Wi-Fi compartilhado. O Wi-Fi, ele capta, né? Se eu tenho a senha, eu vou lá e aí o que acontece com o pensamento? A gente tem os nossos irmãozinhos, né? Desencarnados, que estão nos rodeando, que estão conosco muito mais do que a gente imagina, a ponto de que no livro dos Espíritos a gente pergunta, né? E a resposta é que na maioria das vezes eles é que acabam determinando as coisas. Mas então o pensamento não é mais responsabilidade minha, então o que tu falou já caiu por terra. Não, porque quando eu digo que para mim captar o Wi-Fi eu preciso ter a senha. Então, para mim captar, para mim ter a mesma sintonia que os meus irmãozinhos, é também, a senha é a sintonia, perdão, né? Se eu estou bem, se eu estou alegre, se eu estou feliz, provavelmente vai se aproximar de mim espíritos na mesma vibração, ou querendo entrar naquela vibração. É mais fácil isso acontecer, né? Aí eu acordo, já chutando o chão, não fiz a oração, não dei bom dia para Deus, não conversei com Ele, né? Não pedi, não entreguei o meu dia. Com quem eu vou estar compartilhando o meu Wi-Fi? Com aqueles espíritos que, sem querer, na maioria das vezes, já estão por ali também tristes, também depressivos, também adoentados. Então vou ficar com essa aqui, porque a gente se aproxima dos nossos próximos, não é? A gente ama estar aqui no centro, porque aqui somos todos espíritas, porque falamos das mesmas coisas, porque acreditamos nas mesmas coisas. E é assim que acontece também com os nossos irmãos. Então, o Leon Denis, ele diz para nós, no livro O Problema do Ser e Destino da Dor, que o pensamento, ele é uma das potências da alma. Mas junto com o pensamento, que são as potências da alma, é necessário ter a vontade. Porque eu pensei, né? Me programei, vim, quero voltar a fazer uma palestra. Foi um pensamento, esse pensamento ficou junto comigo. Mas eu precisei ter a vontade de começar. Cada um encontra a sua forma, né? De procurar um assunto, de começar a me preparar, de começar a estudar, porque acredito eu que alguns palestrantes iniciantes, eles não chegam aqui sem preparo, né? Então, há todo um estudo.
Então, junto com o meu pensamento, eu preciso ter esta vontade. E aí, voltando, que eu estou falando sobre o pensamento para o crescimento espiritual, então vamos focar. Que tipo de pensamento vai me ajudar a me desenvolver espiritualmente e moralmente? Muito fácil de a gente saber que são bons pensamentos, pensamentos elevados, né? Pensamentos de estudar. É através desses pensamentos que eu vou atingir o meu crescimento. E a Ana Teresa Camasmi é uma palestrante, ela é psicóloga e ela é palestrante e ela faz estudos bastante interessantes. E ela está estudando lá no Rio de Janeiro este livro do Leon Denis. E ela usa, aí a Ana Teresa, eu estou só copiando, ó a responsabilidade. Ela usa dizer isso que eu disse do Wi-Fi, que a gente nunca pensa sozinho. A gente pensa que pensa, né? Mas o outro tá aqui, me influenciando, me cutucando. Não, mas quem sabe hoje tu fica em casa, né? Tá friozinho. Então, volto. Ah, mas então como que eu vou ter um bom pensamento? Na vibração, no pensamento reto. Como é que eu sei se eu estou tendo um bom pensamento? Se eu tiver também um bom sentimento. Porque eu nunca vou ter um pensamento bom e vou ficar triste. Né? Porque o bom, ele remete também a esta outra parte. E aí, quando? Porque eu não consigo pensar no bem o dia inteiro, 24 horas por dia. Muito ao contrário. E a gente já conhece também técnicas que quando a gente está com a nossa vibração um pouquinho mais baixa, primeira coisa que eu preciso fazer é tirar o foco. Se eu estou triste, acordei meio depressivinha, ou alguém me disse alguma coisa, eu fiquei um pouquinho chateada, põe uma música, vai para a rua. Eu amo olhar a natureza, né? Sou uma apaixonada pela natureza. Então, uma flor, um pássaro, vai procurar vai assistir uma palestra, que aí quando tu vê aquele pensamento ruim, ele saiu, porque tu mudou a sintonia, mudou a faixa vibracional. Tem gente que também usa o exemplo de conectar uma rádio, conectar a TV. Se tu quer ver a Globo, né, Paulo? Tu vai pôr lá no canal da Globo. Agora, se tu quer ver a Globo e tu pôr no SBT, vai dar certo? Não vai. Então, é essa conexão. Se eu quero ter bons pensamentos, se eu quero ter um crescimento espiritual, eu sei por onde eu preciso caminhar, né? E para mim manter esse bom pensamento, existe também o vigiai e orai, que nunca é demais, né? É algo que a gente precisa constantemente, porque a todo instante, eu sinto muito isso, eu sempre comento, que eu oscilo muito. Então, a tua vigília e a tua oração, ela tem que ser constante, porque tu tá bem e de repente, não tô, né? Já dei uma aqui, ou tá fazendo alguma coisa em casa e já queimou arroz e já dá uma desvirtuada, como a gente diz, né? Volta, foca, acalma o coração, né? E pessoas ansiosas têm muito isso, né? De muito afobadas, ou qualquer coisa às vezes nos desestabiliza, né? Tu começa uma manhã, eu agora dona de casa, eu começo uma manhã tranquila, e de repente algo aconteceu que já dá uma... Opa, volta, Jaqueline. Não é assim, não é por aí. Às vezes algo
insignificante e a gente deixa que estrague o nosso dia. Olha bem o poder, né? É um dia que não vai voltar. E a gente precisa ter essa consciência do nosso tempo. Hoje de manhã eu ainda estava escutando, gosto muito de pôr, né, de manhã palestras, e saio a fazer os meus servicinhos. E aí a pessoa estava falando nessa questão do tempo, que é mais a nossa ansiedade. Porque o tempo ele sempre teve 24 horas. É que hoje a gente tem muito mais informação. Hoje a gente ainda falou isso no estudo, né? Para fazer uma pesquisa, a gente consultava a Barça. Tu ia numa casa de uma pessoa que tinha. Então, hoje não, tu bota ali na internet, tudo tem ali. Então, tu precisa ter a noção de começar a selecionar. Porque, o dia está muito corrido. Mas quanto tempo eu passei no WhatsApp? E quanto tempo eu passei no Instagram? E quanto tempo eu passei no Facebook? Acho que Facebook já nem se usa mais, né? Então, a gente precisa ter esta consciência. Estar muito no aqui e agora. E tudo isso, gente, que eu estou falando não é porque eu sei e não é porque eu faço tudo. Quando a gente brinca, isso é muito verdade. A gente fala primeiro pra gente. Eu sou muito ansiosa e ando muito, né? E hoje eu tenho a felicidade de dizer que eu consigo retornar mais fácil, de eu conseguir me perceber mais fácil. Opa, já tô botando o carro na frente dos bois, né? Dou uma centrada, dou uma voltada. Assim é para cada um de nós. Para a gente ir costurando, como eu gosto de dizer, essa nossa fala, o pensamento ele dirige tudo. Agora, como é que cada um vai botar no seu dia a dia, né? Existem receitas, digamos assim, mas não existem receitas, mas existem dicas, né? Claro que se eu, ao acordar, ter um pensamento elevado, fazer a minha oração da forma que eu mais gosto, né? De conversar com Deus, como eu digo, já é uma forma de eu iniciar bem o meu dia e iniciar com bons pensamentos. Porque quando eu digo assim que o pensamento ele dirige tudo, então eu digo também que ele tem o poder de atrair e de separar. Porque se eu sou uma pessoa alegre, uma pessoa comunicativa, uma pessoa feliz, se eu gosto de vir aqui no centro, de conversar com as meninas, de pedir um atendimento fraterno quando necessário, eu estou tentando atrair coisas boas. Eu estou tentando fazer a minha parte. Agora, ao contrário, também pode acontecer, né? Eu também posso estar, às vezes, repelindo, distanciando, a pessoa vem, oi, tudo bem? Bom dia só se para ti. Uma fala dessa aproxima a pessoa? Não tem como, né? Eu acho assim, quando alguém passa e diz assim, bom dia, Jaque, bom dia, Aline, te chama pelo nome. Aquilo é direcionado à tua pessoa, né? É intencional, já te aproxima. Então, nessas pequenas coisas, ele atrai ou repele? Ao atrair, ele vai estar criando bons ambientes. Porque a gente sempre diz, o ambiente do centro é tão gostoso, nos nossos cafés, quando a gente se encontra, é tão gostoso. Por que é gostoso? Porque eu tenho um bom pensamento, eu tenho uma boa ação, eu estou atraindo pessoas que pensam como eu
e eu estou criando um ambiente favorável. Olha bem a linha que se desenha, que nasce lá no meu pensamento e que vai terminar lá nesse ambiente, ou favorável ou de dificuldade. Outra, assim, em casa, né? Às vezes, casal, um chega nervoso, alguma coisa aconteceu no trabalho, o outro pode ou tentar escutar, ou tentar acalmar, ou, não, tu tens razão, tem que ir lá e tem que brigar mesmo. Botando a famosa pilha. Então, a nossa responsabilidade, ela é muito grande. Por quê? Porque toda esta responsabilidade, ela gera uma consequência. Olha bem, ela gera uma consequência. Então, a gente tem vários exemplos, né? E é muito lindo ver como a gente está com a evangelização infantil aqui na casa, e é lindo de ver os nossos pequenos virem aqui. E aí tu pensa que é um pensamento, que é uma ação dos pais, que é uma responsabilidade enquanto família, né? Que é uma responsabilidade enquanto centro estar abraçando as crianças que já vão crescerem tendo todo esse conhecimento, né? Que a gente, na maioria de nós, fomos descobrir um pouco mais velhos, né? Pela curiosidade. E aí, se tu já dá para a criança esta oportunidade, se torna muito mais fácil, né? E eu quero ir terminando com uma fala do nosso codificador Allan Kardec. Eu vou até ler para ficar bem. O pensamento e a vontade são para o espírito ferramentas essenciais, assim como as mãos o são para o corpo. Olha que bonito que é isso. A gente, graças a Deus, tem as duas mãos e utiliza para tantas coisas que não tem nem, não se dá conta, né? E assim Allan Kardec está dizendo para nós que é o nosso pensamento e a nossa vontade. Para o nosso espírito, é através do pensamento e da vontade que eu vou conseguir fazer todas as atividades necessárias. Né? Então, permitindo assim eu agir e interagir com o mundo que eu faço parte. E aí eu pergunto assim para vocês, para a gente finalizar. Com que pensamentos eu quero sair daqui hoje? Com pensamento de enfrentar os meus problemas com serenidade? Com pensamento de procurar novos caminhos? Ou de sentar à beira do caminho e chorar? Porque a gente tem essas possibilidades, né? E eu volto a dizer, gente, não é fácil. Eu não faço a metade, talvez, né? Tô no caminho, tô tentando. Às vezes no estudo a gente diz, é tão fácil, tá tudo aqui. Mas na hora de pôr em prática, às vezes a gente ainda peca. Mas a gente tem que pensar assim, ó, que não é fácil, mas não é impossível. Quando eu li essa frase, ela me impactou muito. Não é fácil, mas não é impossível de forma alguma. Então, eu convido vocês a dar um passo de cada vez, um dia de cada vez, um pensamento de cada vez. E como prof que fui, quero convidar vocês a uma tarefa. Que amanhã a gente se proponha a pensar, a criar pensamentos melhores do que os que eu tive hoje. Muito obrigada, que assim seja.